Fala pessoal, tudo certo com vocês? Olha, o futebol voltou, mas voltou só pra parar de novo, né? É um momento confuso, quase contraditório, porque temos um jogo do Corinthians logo antes da parada geral, por conta do calendário, e justamente nesse jogo contra o Grêmio, fora de casa, o time vai a campo bastante desfalcado. O Dorival Júnior vai ter que quebrar a cabeça porque 3 jogadores que estavam com suas seleções durante a data FIFA, Memphis Depay, André Carrillo e José Manuel Martínez, foram liberados antecipadamente para as férias e nem chegaram a se apresentar com a delegação em Porto Alegre. Isso já muda totalmente o cenário da preparação para esse confronto direto, já que o Grêmio também briga na parte de baixo da tabela e precisa muito dos 3 pontos, especialmente jogando em casa, com o apoio da torcida. O Corinthians, por sua vez, vem pressionado sem conseguir emplacar uma sequência consistente de resultados e agora ainda precisa lidar com a ausência de peças importantes no elenco. Essa situação dos jogadores sendo liberados antes do tempo tem muito a ver com a logística e o desgaste. O elenco do Corinthians entra em férias no dia 13 de junho, um dia depois do jogo contra o Grêmio. Os atletas que estavam servindo suas seleções, como Memphis Carrillo e Martínez, nem voltaram para se juntar ao grupo, foram direto para o período de descanso. O Dorival já sabia que não contaria com eles nos treinos, então já vinha preparando o time sem esses nomes. Mais ainda, assim é um baque. São 3 titulares absolutos que estão fora. E como se não bastasse ainda há outros desfalques, Yuri Alberto segue lesionado. O Ranieri também está fora, Gustavo Martins ainda não está em condições de jogo e outros nomes estão indisponíveis por convocação ou questões físicas. Com tudo isso, o treinador terá que escalar um time bastante modificado com muitos garotos da base ganhando espaço. A verdade é que essa rodada no meio do caminho entre a data FIFA e o Mundial de Clubes não faz o menor sentido. Se já sabiam que alguns clubes não poderiam jogar por causa do calendário, por que não suspenderam a rodada inteira? Isso prejudica diretamente equipes como o Corinthians, que já vinham tendo dificuldades para encontrar um time base, e agora se vê obrigado a improvisar em diversos setores. O elenco está bastante limitado para essa partida. Mas, enfim, a bola vai rolar e o time vai a campo em busca de pontos preciosos. Diante de tantas ausências, a provável escalação do Corinthians deve ter Hugo Souza no gol. Ele esteve com a seleção, mas não atuou, então segue em condições. Mateuzinho na lateral direita, a dupla de zaga formada por André Ramalho e Kaká com Angileri na lateral esquerda, embora o Bidu também seja uma opção. No meio de campo, Maicon deve ser mantido sendo um dos poucos titulares disponíveis, acompanhado por Charles, que deve ganhar uma vaga com a ausência de Martínez, e Carrillo e talvez Alex Santana. O setor ofensivo, então, é um quebra-cabeça. Rodrigo Garro deve ser mantido como o articulador, com Breno Bidon também ganhando espaço. No ataque, tudo indica que Thales Magno e Héctor Hernandes serão os escolhidos. O Romero pode aparecer ao longo do jogo, mas é provável que comece no banco, ainda voltando do compromisso com a seleção paraguaia. É um time muito diferente daquele idealizado pelo torcedor. Muitos reservas, muitas improvisações e a esperança de que a molecada consiga dar conta do recado em um jogo tão complicado. O Grêmio, por sua vez, vem de uma sequência positiva de resultados e mesmo ainda brigando na parte de baixo da tabela, chega com mais confiança para esse confronto. O Mano Menezes conhece bem o Corinthians e certamente vai explorar as fragilidades do time, ainda mais nesse momento de instabilidade técnica e de elenco desfalcado. Algumas novidades aparecem entre os relacionados, como o meio-campista Bahia, pedido antigo da torcida além do Dieguinho e do atacante Cauê Furquim, este último integrado pela primeira vez ao elenco principal. O Kaique, outro garoto que já tem treinado, com os profissionais também está na delegação, embora ainda não tenha tido chances reais em campo. É um jogador de beirada que pode vir a ocupar a posição que o clube tanto busca no mercado, o famoso ponta driblador. Ainda não se sabe se ele tem as características exatas que o Dorival procura, mas pelo menos é uma opção caseira jovem e com potencial. O Corinthians tem olhado com mais atenção para esse tipo de jogador e inclusive definiu como prioridade da próxima janela encontrar esse atleta de velocidade que jogue pelos lados e consiga romper defesas adversárias, algo que o elenco atual não possui com naturalidade.
Vale lembrar que Thales Magno, apesar de ocupar essa faixa do campo, não é esse jogador explosivo. Ele é mais técnico, trabalha com o corpo com dribles curtos, mas não é o velocista clássico. Por isso a diretoria já vinha monitorando outros nomes no mercado. Um deles foi o Elinho, atualmente no Toluca, que teve boa passagem pelo Bragantino e surgiu no São Paulo. O Corinthians sondou a situação do atacante consultando os representantes do jogador para tentar um empréstimo. O problema é que o Toluca, que investiu 15 milhões de dólares na contratação do atleta, não aceita emprestá-lo. E mesmo que aceitasse o custo, seria elevado. O Corinthians hoje não tem condição de pagar esse valor, nem mesmo de entrar em uma negociação definitiva nesse patamar. Isso tudo deixa claro como o clube está travado financeiramente. O caso do Denilson, volante do Cuiabá, também expõe essa fragilidade. O Corinthians tentou contratá-lo, mas esbarrou numa dívida anterior com o próprio Cuiabá referente à compra de Ranieri. O clube ainda não pagou todas as parcelas do negócio e por isso o Cuiabá não está disposto a conversar sobre qualquer novo jogador sem antes receber o que lhe é devido. Mesmo que o Corinthians tivesse o dinheiro à vista, pelo Denilson a negociação não avançaria sem a quitação total da dívida existente. O jogador inclusive já demonstrou interesse em vestir a camisa alvinegra, mas está travado por questões administrativas. Enquanto isso, o Corinthians segue tentando se manter competitivo com o que tem. A boa notícia no meio de tudo isso vem de Yuri Alberto. O atacante, que está em recuperação de uma fratura na coluna, participou recentemente de uma gravação com o Kleber Machado e ali deixou claro que sua expectativa é voltar aos gramados já em julho, contrariando as previsões mais conservadoras, que falavam em agosto. Yuri tem um histórico de recuperações rápidas e isso anima a comissão técnica, especialmente porque o calendário agora terá uma pausa, o que pode permitir que ele esteja disponível já na retomada dos jogos. Ele também disse que fica no clube até 2027, embora isso, como sabemos, seja o discurso esperado em uma entrevista pública. A verdade é que se chegar uma proposta interessante, especialmente da Inglaterra, sonho antigo do jogador, o clube terá que administrar bem a situação. Ainda assim, vender Yuri Alberto hoje talvez não seja o melhor negócio, já que o Corinthians possui apenas 50% dos direitos econômicos. Para valer a pena a oferta teria que ser muito alta, acima dos 35 milhões de euros, e mesmo assim o clube embolsaria no máximo 17 a 18 milhões, o que não necessariamente justifica a perda de seu artilheiro. Por enquanto, ele segue no elenco. E o foco é sua recuperação completa. O cenário do Corinthians neste momento é bastante desafiador, principalmente pelo fato de o time não conseguir engrenar uma sequência de vitórias que dê tranquilidade à equipe e aos torcedores. A instabilidade dentro de campo tem sido um reflexo direto das mudanças constantes no elenco e das dificuldades financeiras que impedem reforços de peso. A ausência de jogadores importantes, aliada à falta de entrosamento dos substitutos, faz com que o time perca ritmo, o que se reflete no desempenho dentro das quatro linhas. E mesmo com um treinador experiente como Dorival Júnior, que já provou seu valor em vários clubes, a tarefa de reconstruir um Corinthians competitivo em meio a tantas limitações não é simples. Ele vem tentando ajustar o time com os recursos disponíveis, mas as oscilações persistem. Além das dificuldades técnicas e táticas, a pressão externa também é um fator que pesa bastante. A torcida, sempre exigente, está impaciente e cobra resultados imediatos, ainda mais porque o Corinthians vive uma fase de transição, com jogadores jovens tentando ganhar espaço e provar seu valor. O clima nos bastidores não está dos melhores. E isso pode interferir na motivação dos atletas. Por isso, o papel da comissão técnica não é só preparar o time para os jogos, mas também cuidar do lado psicológico, tentar criar um ambiente positivo, mesmo com os percalços. Outro aspecto relevante é a falta de uma referência ofensiva consolidada no elenco atual. Sem o Depay lesionado e fora da data FIFA, o Corinthians sente falta de alguém que consiga decidir partidas com gols ou assistências. A responsabilidade acaba recaindo sobre jogadores que ainda estão em formação ou que não possuem a mesma capacidade técnica para fazer a diferença contra adversários de nível parecido ou superior. O ataque do time por vezes parece desorganizado e pouco criativo,
o que limita as chances claras de gol e aumenta a pressão sobre a defesa. Falando em defesa, essa também é uma área que precisa de ajustes urgentes. A saída do Gil, que deixou um vazio importante, ainda não foi completamente suprida. Os novos nomes que chegam tentam se adaptar, mas a consistência ainda não apareceu. Isso fica claro nas estatísticas do time, que sofreu gols em quase todos os jogos recentes, mesmo contra adversários teoricamente mais fracos. A falta de firmeza. Na defesa, complica ainda mais a vida do treinador, que vê o time oscilar entre momentos de equilíbrio e situações em que tudo parece desmoronar rapidamente. O meio-campo, que deveria ser o setor de ligação e controle, também apresenta falhas. Com as convocações e lesões, o Corinthians fica sem opções, o que obriga o Dorival a testar novas formações e improvisar jogadores em posições que não são suas habituais. Essa constante mudança prejudica a criação de um padrão de jogo fundamental para que o time consiga dominar as partidas e impor seu estilo. A posse de bola, o ritmo das jogadas e a movimentação dos atletas ainda estão longe do ideal, e isso é percebido por quem assiste ao time, que sente falta daquela postura mais agressiva e segura que o Corinthians costumava ter em temporadas anteriores. No aspecto administrativo, a diretoria vem tentando se movimentar para minimizar os impactos. A prioridade tem sido enxugar a folha salarial e buscar empréstimos ou negociações que não onerem o clube, o que limita as opções no mercado. O cenário econômico do futebol brasileiro, agravado pela crise mundial e pelas dificuldades internas, dificulta a chegada de reforços de peso. O Corinthians, que sempre foi um dos clubes mais fortes financeiramente, hoje precisa ter mais cautela e planejamento para não se endividar ainda mais. Por isso, a estratégia tem sido apostar na base e dar chances para os jovens atletas, ainda que eles precisem amadurecer rapidamente para responder dentro de campo. Essa aposta na base, no entanto, traz uma expectativa para o futuro. Apesar das dificuldades atuais, o Corinthians conta com um grupo de jovens talentosos que tem potencial para se firmar no elenco principal. A confiança que a comissão técnica deposita neles é um sinal de que, mesmo diante da crise, o clube está tentando construir algo sólido para os próximos anos. A adaptação desses jogadores ao ritmo da elite do futebol brasileiro pode ser um divisor de águas, e muitos torcedores já acompanham de perto o desenvolvimento desses nomes na esperança de que eles possam resgatar a identidade vencedora do clube. Enquanto isso, o calendário não para. O Corinthians ainda terá pela frente jogos decisivos que vão definir seu posicionamento na tabela, e cada ponto conquistado será fundamental para evitar que o time entre numa situação ainda mais delicada. A pausa para o Mundial de Clubes, que beneficia o calendário nacional, vem em boa hora, pois permitirá que o elenco se recupere fisicamente, que o Dorival tenha mais tempo para trabalhar e ajustar a equipe, e que jogadores lesionados possam retornar. Essa parada, contudo, também traz riscos como a perda de ritmo e a dificuldade de manter o foco para quando a competição retornar. Nesse contexto, a partida contra o Grêmio ganha ainda mais importância. Um resultado positivo pode trazer confiança para o time e dar um respiro para o ambiente que anda tenso. Já uma derrota pode acentuar a crise e aumentar a cobrança sobre o treinador e os jogadores. É um jogo que vai muito além dos 3 pontos, representa um momento crucial para o Corinthians tentar reencontrar seu caminho e mostrar que, mesmo diante das adversidades, pode brigar pelas metas estabelecidas para a temporada. Por fim, fica claro que o Corinthians está vivendo uma fase de muitas mudanças e ajustes. A combinação de limitações técnicas, financeiras e de calendário exige paciência, planejamento e principalmente união entre elenco, comissão técnica, diretoria e torcida. O clube precisa resgatar sua força histórica, reconstruir sua base com inteligência e encontrar soluções para as dificuldades que surgem a cada rodada. O futebol brasileiro é competitivo e implacável, e o Corinthians, com sua grandeza, sabe que precisa estar preparado para enfrentar qualquer desafio que apareça. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal, para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Um burburinho forte começou a agitar os bastidores do futebol paulista e nacional.
Segundo fontes próximas ao clube, o Corinthians estaria em negociações avançadas para trazer um craque da seleção brasileira, o meio-campista Wesley França, para reforçar o elenco visando a temporada que se aproxima. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado, a movimentação interna no Parque São Jorge indica que a diretoria está disposta a investir pesado para garantir o talento do jogador, que tem se destacado em competições recentes e conquistado olhares atentos no cenário do futebol. Wesley França, conhecido por sua habilidade técnica, visão de jogo apurada e capacidade de atuar em diversas posições no meio-campo, tem sido um dos nomes mais comentados entre os torcedores e especialistas. Seu desempenho na seleção brasileira chamou atenção não apenas pelo talento individual, mas também pela forma como consegue influenciar positivamente o ritmo e a dinâmica da equipe. A possibilidade de vê-lo vestindo a camisa do Corinthians tem gerado uma expectativa enorme entre os fãs, que sonham com um reforço de peso capaz de levar o time a brigar por títulos importantes. Apesar de o Corinthians já ter confirmado algumas contratações para o próximo ano, a chegada de Wesley França seria um salto qualitativo para o meio-campo, setor que a diretoria quer fortalecer para melhorar o desempenho da equipe em competições nacionais e internacionais. Fontes ligadas ao clube afirmam que o negócio ainda depende de alguns detalhes burocráticos e da liberação do jogador junto ao seu clube atual, mas a negociação estaria bastante adiantada. Se concretizada, a contratação poderá ser anunciada em breve e a torcida alvinegra já começa a imaginar o impacto que esse craque poderá causar dentro de campo. Os rumores também apontam que Wesley França teria interesse em aceitar o desafio de vestir a camisa do Corinthians, reconhecendo a grandeza do clube e a oportunidade de se firmar ainda mais no futebol brasileiro. Sua chegada poderia também ajudar a atrair outros nomes de peso para o elenco, criando uma atmosfera positiva dentro do vestiário e aumentando as chances de sucesso da equipe. A diretoria do Corinthians parece disposta a aproveitar esse momento para montar um time competitivo e equilibrado, capaz de encarar os principais adversários e buscar a tão sonhada vaga em competições internacionais. Enquanto a negociação não é oficializada, a torcida corintiana permanece atenta às novidades e alimenta a esperança de que o clube esteja prestes a anunciar um dos maiores reforços dos últimos tempos. O nome de Wesley França virou assunto em redes sociais, programas esportivos e rodas de conversa entre apaixonados pelo timão. Se o negócio realmente acontecer, pode representar um marco importante na trajetória do Corinthians, que quer voltar a brilhar com força total nos gramados. O que se sabe até agora é que o time está ativo no mercado e que a chegada desse meio-campista promissor pode ser apenas a ponta do iceberg de uma reformulação que promete agitar o futebol paulista. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fia.